conversar agora com a vereadora de Goiânia, Priscila TJ, do PSD. Priscila Norgan de Souza Rocha, TJ, natural aqui da capital, graduada em gestão pública pela Unianguera e formada em direito pela Faculdade Padrão. Foi eleita vereadora na eleição de 2016, 4.807 votos. A vereadora Priscila TJ é uma daquelas responsáveis por aquela discussão que eu estava falando aqui agora mais cedo, plano diretor, aquele conjunto de ações que trata sobre a nossa cidade a longo prazo. São aquelas políticas públicas, né, para melhoria da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, enfim, de quem está chegando na cidade, de quem vive na cidade, de quem já está aqui há muito tempo. Precisa ter qualidade de vida. Vereadora, muitíssimo obrigada pela sua participação, mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vinda. Obrigada, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, a todos os goianienses. É a bancada da Rádio Bandeirantes sentindo falta do Altair aqui conosco, onde ele acredito que ele chega a tempo ainda de dar um bom dia aqui presencial. Daqui a pouquinho, quem sabe, o Altair está aqui pertinho da gente, daqui a pouco ele aparece aqui no estúdio. Vereadora, a gente voltou aí do recesso parlamentar lá na Câmara de Vereadores. O assunto de discussão neste momento na casa é o plano diretor. Estava falando mais cedo aqui, vereador, da importância de se discutir esse plano a muitas mãos, né? A senhora tem andado aí pelos bairros da cidade, tem discutido com a população. Primeiro as pessoas precisam entender o que é o plano diretor, né, vereadora? A senhora já conseguiu fazer essa abordagem? Desde a nossa legislatura, né, do início, a gente já esperava. Foi primeiro feito a construção, foi feita uma comissão que participou junto do executivo da elaboração do plano. Então foi ali mais de 2 anos de discussões com a sociedade civil, com técnicos para fazer a elaboração. O plano diretor, ele fica em vigência durante 10 anos e ele traz as diretrizes de desenvolvimento da cidade. Então ele tem uma relevância para nós muito grande. Ele vai definir ações de infraestrutura, de eixos de desenvolvimento, um plano grande. Eu até trouxe a cópia dele pra gente ter uma ideia. Esse calhamaço aí, vereadora? Ele é bem grande. Ele é bem genérico também, por ser muito específico, né, o tamanho dele. Se não for uma pessoa que entende bastante, então qual que é o objetivo da Câmara? Ele deu entrada, de que seja feito hoje vai ser, acho que até amanhã está entregue o calendário de audiências públicas, para que seja discutido passo a passo, eixo por eixo desse plano de desenvolvimento, para nós termos uma votação consciente, uma votação amparada por aspectos técnicos e jurídicos. Uma vez que para entender um plano diretor existe até mestrado específico para isso, então não é algo fácil de se debater sem ter interlocuções, sem ter conversa, sem ouvir quem está aí entendendo o assunto, porque nós vamos entregar para a cidade uma meta de longo prazo. Agora, vereadora, o plano foi dividido em 5 eixos, né? E aí, do ponto de vista da senhora, a senhora é muito ligada às questões sociais, né? Esse trabalho, a senhora vem de um trabalho ligado às questões sociais. A senhora, como vereadora, vivendo a cidade todos os dias, o que para a senhora é mais sensível nesse plano, né? Porque a gente sempre imagina ali que dentro da Câmara, né, há as bancadas temáticas, enfim, e os vereadores vão se apropriando disso no sentido de qual a sua especialidade, né? O que a senhora sente ali de mais delicado no plano diretor que a gente precisa tratar com muita atenção? Hoje um dos problemas que assola as maiores cidades do Brasil e do mundo, por exemplo, vamos dar um exemplo de São Paulo, é você ter uma região de moradia muito grande, como lá em São Paulo é a região leste, onde você tem as pessoas morando muito longe do trabalho. Então não tem investimento em infraestrutura de transporte público que resolva esse problema. Se você não criar eixos de desenvolvimento, levar os empregos para perto da região onde a pessoa trabalha. Então, isso é uma preocupação em Goiânia. Nós não queremos um eixo de desenvolvimento centralizado e as pessoas morando a 1h30, 2 horas de ônibus desse lugar, porque você não tem investimento em transporte público que consegue garantir uma qualidade. Se 80% da população vai sair de um lugar X, vai sair do mesmo lugar para ir trabalhar em Y. Então o plano diretor precisa conter, e isso é uma das maiores preocupações, eixos de desenvolvimento que se espalhem em regiões onde tem mais moradia também. Que é levar as indústrias, por exemplo, nós não podemos concentrar na região da 44. Aí não tem mais como desenvolver ali dentro, a gente não tem como, o impacto de trânsito é muito grande. Ali, na verdade, é para resolver problema, para resolver esse tipo de problema e você concentrar em lugares que dê ainda para colocar
Também creches, porque aí a mãe trabalha perto de onde estuda. Então, esse planejamento, ele é de cunho social muito, ele traz muita qualidade de vida para a população. Enquanto a população, ela precisa morar perto de onde ela trabalha e de onde os filhos estudam. Isso vai garantir, sai mais barato, sai mais econômico para a cidade de Goiânia e sai com a qualidade de vida que o morador pode encontrar. Agora, vereadora, da experiência que a senhora tem tido ao longo desses anos, desde 2016 lá na Câmara de Vereadores, o que vocês, principalmente vocês que vieram, né, nessa leva aí de novos vereadores, estão tentando fazer para que não seja cometido os mesmos erros? Porque em 2007 a gente teve um plano diretor que foi desenhado de acordo com as necessidades naquele momento, e o que vocês observam que não é cumprido, que não foi cumprido, foi uma meta que não foi alcançada nem pela metade, e aí vocês falam, olha, aconteceu isso em 2007, a gente não quer que aconteça agora em 2019. Principalmente, o que hoje nós precisamos mais nos atentar é o cumprimento desse calendário de audiência pública. É não apressar a votação, é não ter pressa na hora de discutir o projeto, porque quando o projeto quando vem em audiência por tema, você vai trazer... Eu avalio hoje na Câmara, Rosane, o plano diretor como uma cirurgia. Não adianta a opinião que uma pessoa que não é médica tenha a respeito da cirurgia de vesícula, se a gente nunca operou ninguém. Então, sem a audiência pública, sem a discussão com a sociedade civil organizada, não tem como votar o plano diretor com sucesso. Está tendo pressão lá para votar logo? Sempre existe uma vontade de dar um andamento no projeto, mas não sempre existe aquela vontade de não emendar o projeto, né? De votar o projeto da maneira como ele foi elaborado, sem emendas. O que a gente sabe que hoje a Câmara não vai fazer isso. Tem a palavra da presidente da CCJ, das outras comissões, e uma pressão dos vereadores. Nós vamos ter um calendário de no mínimo 50 audiências públicas que serão cumpridas. Então, só após... Uma por semana? Quantas audiências? Não, são mais, porque elas vão ser feitas pelos 5 eixos, né? Então, cada um vai fazer em torno de 10 audiências públicas, que vai sair já o calendário essa semana entregue. E aí, após a realização das audiências públicas, o projeto dá andamento na casa. Porque aí, dentro de quem participou das audiências públicas, vai saber se pode fazer emenda, o que pode ser alterado. Já tem alguns aspectos, por exemplo, eu separei uns destaques aqui. O projeto, ele vai falar sobre a criação ou não de novas feiras públicas, né? Que é um símbolo de Goiânia. Verdade. As feiras ao ar livre, da nossa cultura, é um dos maiores símbolos de Goiânia. Quem vem em Goiânia quer ir na Feira da Lua, quer ir na Feira do Sol, quer conhecer a Feira Hippie, quer conhecer, é um aspecto cultural extremamente relevante para nós. O plano diretor fala sobre a não criação de outras, né? Então a gente quer saber como que vai ser mantida essas onde estão, se a cidade tem outros lugares de desenvolvimento. Então, assim, acaba concentrando de novo. Nós estamos falando de descentralizar e às vezes está centralizando, porque tem regiões que estão muito longe hoje que merecem uma feira cultural também, que tem espaço público para isso, como a região noroeste e outras. Então, é um dos aspectos também. A questão do desenvolvimento econômico, que é garantir os eixos de desenvolvimento descentralizados. A gente tem uma parte importante do programa que é sobre a logística, né? Então ele vai falar do transporte de cargas, que é ótimo para não ficar entrando na cidade de Goiânia. A gente tinha uma cidade que passa uma BR, uma GO perto dos eixos de econômicos, então acaba deteriorando asfalto. Então ele traz, a gente vai estabelecer horários para esse tráfego que já não acontece em outras cidades. Você não vê... Tem uma limitação mesmo de entrada. Você tem limitação. A gente fala também sobre acessibilidade urbana. Nós vamos falar isso foi uma das coisas que o prefeito falou recentemente, que é a questão do transporte escolar, de fazer horário de escola. Ver se a gente vai conseguir implantar em Goiânia definitivamente um rodízio. Porque hoje o pai e a mãe que está aí levando o menino para a escola sabe o que é o trânsito nesse horário, que impacta na cidade toda, então vai causar impacto no ônibus. Não adianta a gente criar os corredores e tentar melhorar o transporte público se a gente tem todo mundo na rua no mesmo horário. Goiânia não comporta. Existe uma proposta, inclusive, de escalonamento, né? Do horário ali na região central.
A Câmara está discutindo esse assunto também, vereadora? A Câmara está discutindo esse assunto. Fora do plano diretor? Não, fora do plano diretor não. Esse assunto vai ser discutido dentro do plano diretor. Nos 2 anos que nós tivemos ali na CPI, na CCJ, foram levantados, pelo menos meu gabinete tem uma pasta só chamada plano diretor. Certo. Que às vezes projetos, emendas que a gente ia colocar em outros, a gente foi juntando para a hora que chegasse. Por que aconteceria? A gente estaria discutindo uma coisa, a hora que chegasse o plano diretor, ele ia precisar ser revisado novamente. Então, todos esses debates, pelo menos do meu gabinete, estão incluídos para serem incluídos agora no plano diretor. Né? Esse escalonamento, a questão de, dentro dos subtópicos, da questão de, tem também a parte de expansão urbana, que a gente não pode deixar de ficar atento, porque ela traz impacto ambiental, ela traz impacto, vários tipos de impactos para a cidade, que é onde vai ser feito os condomínios, onde pode horizontalizar, onde vai ser... Hoje nós temos, Rosane, quem é da região do setor do Jardim, um pouquinho do Jardim América, mas mais aí o aeroporto, o setor Bueno, o setor Oeste. O plano diretor antigo, antes de 2007, ele não permitia subir os prédios altos. Uhum. Então, um pouco, aí você, por exemplo, tem aquele maior, o Orion, né? Sim. Numa região que só podia, acho que até 10 andares, você tem o Orion que é o maior aí da América Latina. E você tem com prédios que foram subindo pouco e que tem um condomínio hoje altíssimo. Hoje você olha, então, assim, é uma região que está virando fantasma, problemática, prédios abandonados, pessoas que não dão conta de pagar o IPTU de um imóvel. E o comércio também vai sofrendo com isso. E o comércio vai sofrendo com isso. Então, se você tem isso precisa ser visto dentro do plano diretor, precisa achar uma saída. Nós não podemos deixar essa situação, porque ela veio de uma lei que depois veio competir com 20 anos depois. Então, hoje tem condomínio que tá R$4.000. Nossa! Tá. Eu fui alugar um apartamento e eu comecei a rir, porque tinha um imóvel de 500 metros quadrados disponível, ali no setor Oeste, por R$1.000 para alugar. Eu falei, será que isso é uma pegadinha? Que eu nunca ouvi falar de um apartamento de 500 metros quadrados. E eu olhei, o apartamento era lindo, tinha todo de madeirinha, numa região que eu gosto bastante. Aí eu liguei na imobiliária, ele falou, não, minha filha, o dono desse apartamento tá até dando, se alguém quiser morar. Se for uma pessoa de bem que não vai estragar o apartamento, porque o condomínio é R$4.700. Ele queria se livrar do condomínio. Ele não dá conta de pagar o condomínio. Meu Deus. Porque ficou numa região, não podia subir prédio, por andar, só tem 10 pessoas morando num prédio. Então não tem com quem dividir, não tem rateio, certo. Né? Então, e ao mesmo tempo ele tá duas quadras de prédios que tá com 34 andares. Ou seja, tem uma discrepância então, dessa cidade. Discrepância, é um problema, vai girando. As pessoas, ela sai dali para morar, ela vai morar em outro lugar. Né? Então ela vai abandonar uma região que não tá sendo habitada para morar em outra. Então também a gente vai trazer esse tipo de problema de expansão urbana que depois sai caro pra gente. Pode não sair agora, mas num impacto de 10 anos, depois sai muito caro pro goianiense. 9h29, nós estamos conversando com a vereadora Priscila TJ, ela é do PSD, falando aqui sobre plano diretor. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela aqui sobre essa questão do Código Tributário, que foi retirado da Câmara de Vereadores pelo prefeito Iris Rezende. Parece que esse ano não volta mais não, até porque tem que discutir o plano diretor. Mas tem uma situação assim que deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Porque a discussão em torno do Código Tributário é que o IPTU, pra gente que é mais pobre, né, ia ficar mais barato. E aí, por que foi retirado esse projeto? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto. 9h32, de volta com o Jornal Bandeirantes. Antes da nossa conversa aqui com a vereadora Priscila TJ, retomar a conversa com ela, tem um recado para você da Aldeia dos Sonhos, que conta com uma infraestrutura completa e um lazer incomparável. Plano construtor com 36 meses para começar a pagar e você ainda faz o financiamento direto com a empreendedora. Quer mais informações? 994010580. Anote esse número, o WhatsApp, fale com o pessoal lá do Aldeia dos Sonhos para tirar todas as suas dúvidas. Já que a gente está falando aqui de construção de imóvel, vereador, vamos falar sobre o Código Tributário. E aí, quando a gente fala de Código Tributário, a gente logo lembra de IPTU, e esse código foi retirado da Câmara pelo prefeito Iris Rezende. Não vai ser devolvido esse ano não, né, vereadora? Eu não acredito que seja devolvido esse ano, porque ele vai acabar entrando em atropelamento aí com o plano diretor, né? O Código Tributário foi extremamente esperado por nós. A gente paralisou várias discussões na Câmara e projetos que estavam tendo para que fossem incluídos no Código Tributário, por serem assuntos do Código Tributário, o que gerou um número alto de emendas, né? Por que o projeto não é feito pelo Executivo e aprovado? Porque a nossa lei fala que o Legislativo discute o projeto, ele amplia essa discussão para a população, ele promove audiências, ele recebe. Então a gente passou 2 anos
recebendo setores produtivos, as cadeias, ouvindo a população, guardando assuntos. Quando o Código Tributário chega, tem um planejamento de audiências, é colocado as emendas pelos vereadores e por causa disso o Paço vai e retira o projeto. Quer dizer, isso não pode acontecer. Será que vai retirar o plano diretor quando nós o discutirmos? Quando nós colocarmos as nossas emendas e o nosso planejamento dentro da cidade? O que incomodou o executivo, vereador? Eu falar bem assim, bem no jeito popular mesmo. A gente que é pobre ia diminuir o nosso IPTU, é isso? O que mais impacta na discussão do Código Tributário, tinha outras discussões importantes, mas que afetariam setores menores, que é são os outros impostos, era colocar os aplicativos que ainda não recebe. Tinha uma série de discussões, mas são de cadeias menores. O que mais impacta para o executivo é o IPTU. E o que ia se mudar? Que é para sair da cobrança de zona, pelo valor venal, por outros modelos de cobrança que são menos injustos, que podem garantir, né, que sempre vai existir dentro da cidade. Nós nunca vamos conseguir corrigir erros históricos de planejamento da cidade. Então sempre vai existir. Mas a intenção é que essas distorções sejam cada dia menores. Que o IPTU, que os outros impostos sejam acessíveis pelo valor de faixa financeira que a pessoa possui. Quem possui X tem que pagar X. Quem possui Y pagar o valor correspondente ao seu imóvel. Vereadora, hoje a gente paga assim, ó. O vizinho lá que mora no Aranã 2, eu vou usar aquele bairro porque eu morei ali, é vizinho dos moradores daquele condomínio de altíssimo padrão, Alphaville. Se ele for das mesmas zonas, ele vai pagar a mesma porcentagem. Aí tá todo mundo ali, paga todo mundo igual. Uma casinha de conjunto do conjunto Aruanã, ele paga por metro quadrado o mesmo percentual. O mesmo percentual. Aí na nova proposta seria o quê? Pagar sobre o valor do imóvel? A nova proposta, ela pode não ser boa e ela não vai ser, ela vai causar impacto para quem possui imóveis de alto padrão. Certo. Porém, ela atinge que é a maioria da população goianiense que vai pagar pelo que o imóvel vale. Se o imóvel vale 200 mil, ele vai pagar proporcional a 200 mil, que é o valor venal. Que é o que a gente acredita que corrige as maiores distorções no município. Que são as pessoas mais pobres, que é a grande massa da população. Não só pobre, principalmente, mas que é a grande massa populacional, que a grande minoria hoje mora dentro dos condomínios e nas regiões, né, que, vamos dizer, por exemplo, o Jardim Goiás teve uma valorização muito grande, uma zona, mas não é todo o bairro. Dentro do mesmo bairro, você tem pessoas morando em imóveis populares, mais simples, quem já estava no Jardim Goiás e Alto da Glória antes dessa expansão urbana, desse boom, ele sofre demais. Ele é expulso dali. Idosos. Porque ele tinha um imóvel. São casos idosos, que é o meu projeto de lei, que tinha imóvel há 40, 50 anos. Ali era um pasto, não tinha nada, mas ele morava ali. Hoje ele tem que ser expulso dessa região porque ele não dá conta de pagar o imposto. A casinha dele continua a mesma, então que é o IPTU que a gente fala, que é o IPTU social do idoso. Por ele não tem culpa se a expansão passou ali, ele tem que pagar pelo que o imóvel dele vale. 9h37. Vereadora, a Câmara Municipal estava realizando a CEI das SEMAS, né? Inclusive a gente recebeu aqui o secretário falando sobre várias questões relacionadas ao assunto. E a senhora muito ligada às questões das áreas sociais, queria saber como é que a senhora acompanhou essa CEI, o andamento, a que situação a gente chegou, o que vai poder ser feito daqui para frente para melhorar a assistência social no nosso município? Eu não participei da CPI da SEMAS, mas eu sou presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, né, que engloba a assistência social. A CPI da SEMAS, assim, foi uma das mais doloridas que já aconteceu na Câmara. Porque quando você participei das outras 3 CPIs, você tem assuntos mais administrativos. Você não pega tanto num problema na prática, como foi como foi o desenrolar da CPI da SEMAS, o que, sim, descobertou para Goiânia a condição da assistência social no nosso município. Quando a gente luta por projetos mais administrativos, você já tem uma militância. Mas ali a gente pegou a prática, as pessoas abandonadas na casa do idoso, na casa da acolhida. A população invisível da cidade? A população invisível. Por exemplo, eu dei popularidade a uma visita que nós fizemos no CRAS do Mendanha, que tem as unidades terapêuticas, né? Que, assim, para mim foi um dos maiores absurdos que eu já vi, porque Goiânia é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que recebe esse programa do governo federal, quase todo financiado, e nós temos apenas 5 unidades terapêuticas. Aqui, para o nosso ouvinte não sabe, antigamente a gente tinha mania de pegar os nossos idosos, a nossa população com transtornos que é incapaz, né, e sem responsável, e colocar em clínicas, né? Isso, o governo federal mudou esse modelo, ele disponibilizou um dinheiro que é para colocar na residência. Ele vai morar numa casa, vai ser cuidado pelo município. O que o município oferece? A contrapartida do município é o servidor, que
que ele vai disponibilizar para cuidar. E uma outra coisa que eu não tô me lembrando agora, Rosane, mas é financiado pelo governo federal. Certo. Goiânia possui apenas 5 femininas e 5 masculinas. Cidades como Campinas, por exemplo, são 30, que tem uma população muito menor que a Sim. nossa. E as que estão com Goiânia, eu fui lá, visitei, tá nas minhas redes sociais, 100% abandonado. Tinha, assim, 5 meses que não recebia alimentação, então tava comendo o que os vizinhos davam. A gente chegou, inclusive, eles são incapazes, eles não podem ficar. A gente chegou, tinha um cuidador particular, que ele não tinha responsável. Isso é abandono de incapaz, que a prefeitura tem que ter um servidor lá, não tinha. Tava sendo pago com a aposentadoria delas, né, na feminina e na masculina. A masculina no dia estava com o servidor, mas a feminina não estava. E tinha 3 alimentos. Tinha mandioca, tinha margarina e tinha café. Então os vizinhos já estavam há meses levando, e os vizinhos não podem entrar na residência. Então eles deixam a marmitinha no portão e estava cheio de formiga. Então, assim, é muito traumático. Isso existe para caso de cadeia, a gente fez a denúncia, né? Então, assim, o que a gente pegou na CPI das SEMAS foi esse tipo de problema. Porque você tá ligado, a assistência social, ela é muito vulnerável, ela vai atingir quem está numa situação que não pode tomar conta de si próprio. Então, hoje é a população de rua, é o idoso, é a criança que está nos abrigos, é o incapaz. Então, quando você vê ele sem assistência, é o que mais dói na gente. Fora os problemas hoje de CAIS, atendimento infantil, mas essa criança está com um responsável por ela, que pode, na falta do poder público, tomar uma medida. Esse incapaz não pode. E quem vai ser responsabilizado ao final de toda essa investigação, vereadora? Com certeza, assim, quem fez a gestão da pasta, secretários e o próprio prefeito que responde, uma vez que toma conhecimento, ele também tem responsabilidades jurídicas e administrativas, né? Às vezes, eu mudei o foco da discussão na Câmara, Rosane, depois de 2 anos batendo na secretária municipal de saúde, falei assim, mas peraí, quem que é o chefe dela? Assim, quem que colocou a secretária? Quem que fez a escolha do gestor que vai cuidar dessa pasta? É o nosso prefeito, é um poder dele. Se eu estou recebendo no meu gabinete denúncias reiteradamente de um funcionário meu, quem responde por isso sou eu. Exatamente. E posso exonerar ou posso contratar. 8h42, vereadora Priscila TJ. Como é que, depois de 3 anos, aí ano que vem, ano de eleição, quais são as pretensões políticas da senhora? Continua no PSD? Como é que estão as negociações? A gente já tem o nome do Francisco Júnior aí para encabeçar a prefeitura e a busca pela prefeitura no ano que vem. E a senhora, como é que fica? Eu tenho um trabalho muito confortável no PSD, Rosane. Eu gosto muito de trabalhar com o meu partido. Tenho liberdade para isso. É um partido agregador, democrático. Tenho muito respeito pelo trabalho que o Vilmar Rocha faz. Gostei muito de ter apoiado o Francisco Júnior na eleição passada. Foi um trabalho muito ideológico, prazeroso. Foi um modelo diferente de fazer política. Tive muita satisfação de ter sido uma das grandes apoiadoras dele. A gente fica assim, aguardando o posicionamento. E como a gente estava conversando mais cedo um pouco, hoje a gente ainda não tem ninguém que se diz abertamente candidato a prefeito de Goiânia. É muito difícil até dizer quem que a gente apoia ou não, porque o próprio Francisco ainda não definiu se é realmente candidato. Goiânia ainda não tem nesse momento, o Iris fala que não vai ser candidato. Então, mas a gente conhece o histórico do prefeito, né? A gente tem as nossas especulações próprias que a gente vai fazendo, né? Mas hoje, por exemplo, a própria população não sabe. Se fosse votar mês que vem, nós não teríamos candidato ainda para votar, porque está um pouco longe também. Quanto à minha estadia no PSD, é isso. É uma questão, você acaba definindo depois se precisa mudar ou não o prazo para vereador em abril, geralmente para uma definição para apoiar o prefeito, né? Se for o Francisco Júnior, eu me sinto confortável em apoiá-lo, não tem nenhuma dificuldade, já fiz uma vez e foi muito bom. E se a gente fica aguardando as cabeças, eu sairia do partido apenas se for ficasse numa situação desconfortável na coligação com um outro candidato que não ficasse bom para mim partidária. Mas fora isso, eu estou muito feliz no partido. E vai tentar continuar no legislativo? Pretendo, assim, hoje a minha vida tomou outros rumos, né? E eu nunca neguei
sonho que eu tenho de fazer parte da gestão de Goiânia, porque o legislativo ele é muito gostoso, mas você vê quem mesmo consegue. O que a gente faz no legislativo? A gente briga, a gente discute, a gente luta, a gente milita. Mas é no executivo que você vê a realização, né? Nós, como vereadores, a gente faz uma visita, sofre, recebe a demanda, põe uma emenda. A emenda é rejeitada pelo executivo. Então, assim, mas aí vocês podem derrubar? É um trabalho muito sofrido. Eu nunca neguei a vontade que eu tenho, mas acho que meu trabalho está recente, tem tempo de esperar. Eu gosto de gestão, é uma das coisas que eu mais conheço a cidade. Tenho vontade mais pra frente de disputar um mandato de prefeito, de Goiânia, de vice-prefeito. A senhora já respondeu a minha pergunta. Eu ia perguntar, o desejo do legislativo é ali numa secretaria ou é lá encabeçando a prefeitura? Então, qualquer um dos dois. Tenho vontade de participar dos dois. Gosto da vida pública, né? Não sei, tem filhos também. Tem meu marido hoje que tá no executivo. Será que a gente vai ver TJ lá na vice ou talvez daqui um tempo mais na governadoria e a esposa Priscila na prefeitura, fazendo dobradinha? A política é algo que muda tanto a vida da gente que a gente não sabe definitivamente assim o que vai acontecer. Disputar uma eleição de prefeito não é fácil. Você precisa de um conjunto de fatores que caminhem, né? Então, assim, ninguém disputa uma prefeitura só porque gosta, só porque quer. Você tem que, eu acho que é um marketing muito grande. A hora que você tem que vender muito, alguém tem que acreditar, você tem que ter uma série de fatores que convergem para isso. Mas estamos aí trabalhando. Eu acredito hoje que não tem nenhum dos 35 vereadores que não queiram disputar uma eleição de prefeitura. É o que a gente mais faz, é trabalhar ali. Vereadora, obrigada pela conversa mais uma vez, disponibilidade de vir aqui ao estúdio da Rádio Bandeirantes. Obrigada, eu que agradeço. Sucesso pra senhora. E lembre-se de nós quando estiver lá discutindo o plano diretor. Sim, com certeza. Assim que o calendário ficar pronto, quero enviar para vocês e a gente participar juntos, a hora que tiver novidade, reuniões, porque eu acho importante o ouvinte saber o que está acontecendo, até a questão do Código Tributário, né? Aí ele fala, mas por que o IPTU não deu certo? Vamos pontuar bem, foi retirado de pauta, né? A discussão foi interrompida, é um gasto público. Você imaginou tanto que nós sofremos para discutir esse plano diretor? Aliás, esse Código Tributário? Tanto de reunião, quantas vezes a gente foi em audiência. Eu vou até fazer um levantamento depois de quantas audiências públicas eu participei, do desgaste mental, emocional e de pauta que você vai para ele ser retirado. E aí, quem que sai prejudicado? Goiânia inteira. População. Todo o setor produtivo, todo o setor empresarial, a mesma coisa. Então, vamos pontuar para a população ter muito sabendo o que está acontecendo ali, para que a gente depois, olha, não é possível que vai ser retirado. O que vai vetar a emenda, que é importante, que vai trazer um reflexo positivo, porque o objetivo do projeto é ser discutido. Obrigada, vereadora. Obrigada, estou à disposição. 9h46, a Priscila TJ, vereadora pelo PSD, conversou com a gente aqui no Jornal Bandeirantes. Vamos conversar agora com a vereadora de Goiânia, Priscila TJ, do